Ordem de grandeza. Ordem de grandeza nada mais é do que uma aplicação da potência de 10 para estimar aproximadamente um certo valor. Assim, determinar a ordem de grandeza de uma medida é dar o seu valor aproximado em uma potência de 10 conveniente. Olha, é bem simples, tá? Eu estou representando aí, por exemplo, 1, 10, 100, 1000, 10.000 em potência, tá? Em potência de 10. Então você tem assim, o 1 é 10 elevado a zero. 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000. Estimar a ordem de grandeza é o seguinte, ou seja, estimar um número, né, é representar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho um número 25. O número 25 ele está entre 10 e 100, né? Que representando na potência 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Ele está entre essas duas potências. Agora, o 25 ele está mais próximo de 10 ou mais próximo de 100? Intuitivamente você sabe que o 25 vai estar mais próximo de 10. E 10 seria representado então por 10 elevado a 1. Então eu sei que 25 está mais próximo de 10 elevado a 1. Então eu vou falar que a ordem de grandeza do número 25 é 10 elevado a 1. Tá? Ordem de grandeza 10 elevado a 1. Vamos a um outro número. Vamos supor o número 832. Olha, 832, nós já temos aqui a centena, né? Ele vai estar entre 100 e 1000. Agora, 832 está mais próximo de 1000 ou mais próximo de 100? Intuitivamente, até você sabe que ele está mais próximo de 1000. Então, 832 vai estar mais próximo de 10 elevado a 3, que equivale a 1000. Então, eu vou falar que a ordem de grandeza do número 832 é 10 elevado a 3. Ok? Então é uma estimativa, é uma aproximação. E aí você vai ver como isso vai funcionar. Então, por exemplo, o Corcovado no Rio de Janeiro tem aproximadamente 800 metros de altura. A potência de 10 que expressa melhor essa medida é 10 elevado a 3. 800 metros está mais próximo de 1000, né, do que de 100. Dizemos então que a ordem de grandeza da altura do Corcovado, em metros, é 10 elevado a 3, pois está mais próximo de 1000 metros do que de 100 metros. Já a ponte Rio-Niterói tem aproximadamente 14 quilômetros de comprimento. A potência de 10 que exprime melhor essa medida é o 10 elevado a 1, pois o comprimento da ponte está mais próximo de 10 quilômetros do que para 100 quilômetros. Podemos dizer que a ordem de grandeza da ponte Rio-Niterói é de 10 elevado a 1. Ok? Mas então nós vamos ter aí o seguinte, tá? Um método prático para você determinar essa ordem de grandeza baseia-se aí na seguinte definição. A ordem de grandeza é a potência de 10 de expoente inteiro que mais se aproxima do módulo da medida da grandeza analisada. Tá? Então nós vamos ter uma regrinha aí, tá? Olha, qualquer que seja um número G, eu represento um número G qualquer aí, correspondente a uma medida, seu módulo estará sempre compreendido entre duas potências, inteiras e consecutivas, de 10. Ou seja, 10 elevado a x, tá? Vai ser menor, podendo ser igual a esse número, que vai ser menor que 10 elevado a x mais 1, que vai ser a próxima potência de 10 aí, né? Inteira aqui nesse expoente. Então, para obter a ordem de grandeza de um número, devemos inicialmente escrevê-lo em notação científica. G é igual a n vezes 10 elevado a x. Temos pela regra na notação científica que esse número n ele vai estar compreendido entre 1 e 10, sendo que ele pode ser igual a 1, né? E menor do que 10 aí, né? 9,9. Olha, aqui você vai estar trabalhando então com notação científica. Se você não sabe trabalhar com notação científica, olha aí que no apêndice tem um capítulo aí de notação científica, tá? Seria bom você dar uma olhada nele antes.
porque nós vamos ter que trabalhar aqui com notação científica. Então, muito bem. A primeira coisa que você vai fazer vai ser escrever um número em notação científica. Tá? Aí é para decidir se a ordem de grandeza é 10 elevado a x ou 10 elevado a x mais 1, devemos comparar esse número n com o valor 5,5, que é a média aritmética entre 1 e 10. Olha, entre 1 e 10, porque o 1 é o 10 elevado a 0 e o 10 é o 10 elevado a 1. Tá? Então você vai ter que estar entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, é entre 1 e 10. Quem vai estar exatamente no meio é o 5,5. Olha, então nós temos aqui, ó, 1 é o 10 elevado a 0 e 10 é o 10 elevado a 1. Quem está exatamente no meio aqui? Tira a média de 1 e 10. Vai dar 11 dividido por 2, que dá 5,5. Então 5,5 é um número que está entre os dois aqui, né? Porque tem gente que imagina assim, entre 1 e 10 aí seria o 5. Não é? Mas não é, o 5,5 que está no meio. O 5 está mais próximo de 1. E acima de 5,5 vai estar mais próximo de 10. Ok? Muito bem. Então você vai ter aí exatamente no meio o 5,5. E qual é então a regra? Se n for menor ou igual a 5,5, manteremos a ordem de grandeza em 10 elevado a x. Esse 10 elevado a x que eu falo aqui no caso está sendo 10 elevado a 0, né? Que é um número logo abaixo aqui de 5,5. Então chegou, o valor é 5,5 exato. Vai ser mais próximo de 10 elevado a 0. Agora, se o número for superior a 5,5, nós vamos somar 1 ao expoente. Então vai ser 10 elevado a 1. Tá? Ficará então 10 elevado a x mais 1. Né? Se o x fosse 0, 0 mais 1 seria o 1 aqui. Bom, melhor a gente ver isso aí no exemplo, que você vai ver que é bem simples. Olha, qual é a ordem de grandeza do número de passageiros de um ônibus lotado? Então você imagina um ônibus comum, tá? Ele vai estar lotado. Olha, o que significa um ônibus lotado? Você sabe que um ônibus mais ou menos ele cabe aí de 30, 40 passageiros sentados, né? Você poderia ver aí de mais ou menos que você vê num ônibus de 32 a 40 passageiros sentados. Mas olha, todo mundo sentado e o ônibus não está lotado. O ônibus fica lotado quando você enche bem ele. Então, se você imaginar aí que cabe mais uns 40 passageiros em pé aí, tá? É uma estimativa. Tá? 40, 50, 60 passageiros em pé, o resultado vai dar tudo mesmo, você vai ver. Tá? Então, imaginar mais 40 passageiros aí em pé, você vai ter um total aí, tá, de 80 passageiros mais ou menos. Você poderia colocar 85, 86, 96 passageiros. Ok? Então, eu coloquei 80 passageiros. Vamos estimar a ordem de grandeza de 80 passageiros. O que eu vou fazer então? Eu vou escrever esse 80 em notação científica. Como é que você escreve 80 em notação científica? Vai ser 8,0, né? Você coloca a vírgula aqui depois da primeira casa aqui, então vai ser 8, número significativo, né? 8,0, vezes 10 elevado a 1. Né? Para representar 80 como 8 é como se estivesse dividido por 10. Então eu compenso aqui 10 elevado a 1. Olha, 8,0 vezes 10 elevado a 1. Nós vamos trabalhar com esse número 8 aqui. Ó. Ele que você vai comparar com o 5,5. 8 não é maior que 5,5? Como ele é maior, aí você tem essa ideia. Que quando é maior, você vai somar 1 ao expoente. Então, ó, a esse expoente aqui, tá vendo? Como o 8 é maior que 5,5, esse 8 aqui está mais próximo de 10 elevado a 1. E aí você vai ter que 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Então, a nossa ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado a 2 passageiros. Você poderia escrever aqui, tá? 10 elevado a 2 passageiros. Ou seja, um ônibus cheio, ele está mais próximo de 100 passageiros. É aquilo que eu falei, você poderia chutar 90, 96, 120. Você vê, 120 também daria 100, a ordem de grandeza vai dar 100 aí. É uma estimativa. Então você vê, um número abaixo seria 10 elevado a 1, 10. O ônibus lotado
estaria com 10 passageiros? Né? Não é? Tá? Acima de 100, você teria um número 1000, né? Que seria 10 elevado a 3. Um ônibus lotado caberiam 1000 passageiros? Você vê que é absurdo também. Tá? Então, um ônibus lotado, a estimativa é 100 passageiros. Ou seja, caberão dentro de um ônibus lotado aproximadamente 100 passageiros. Tá? Que poderia ser 85, 95, 120, 130 passageiros. Está mais próximo de 100. É uma estimativa. Isso é a ordem de grandeza. Tá bom? Se você entendeu, tá? Você deveria dar uma pausa no vídeo e tentar fazer esse exercício aí, ou esses números aí. Você vai representar ele em notação científica e colocar para mim a resposta em ordem de grandeza. Ok? Dá uma pausa no vídeo aí, tenta resolver e depois você vê a solução. Então vamos à solução aqui, ó. Olha, 1027. Vamos escrever 1027 em notação científica. Vai dar 1,027, olha, eu tive que dividir aqui por 1000, né? 1,027 vezes 10 elevado a 3. Agora, 1,027 não é menor que 5,5? Se ele é menor, então vai prevalecer aqui, ó, 10 elevado a 0. Ele está mais próximo de 1, né? Então, 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3. Ou seja, a ordem de grandeza aí vai permanecer 10 elevado a 3. É a ordem de grandeza. 10 elevado a 3 metros, né? 8.973 metros. Vamos representar ele em notação científica. Vai ficar 8,973 vezes 10 elevado a 3, né? Porque você tem que dividir por 1000 aqui, ó. 8,973 vezes 10 elevado a 3. Agora, 8,973 não é maior que 5,5? Como é maior, você vai pegar esse expoente da potência aqui e somar 1. A ordem de grandeza desse número vai ser 10 elevado a 4 metros. Esta é a resposta. Ordem de grandeza do número 0,02 quilos. Vamos representar 0,02 em notação científica. Vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Né? Para você colocar a vírgula aqui depois do 2, olha, você teve que multiplicar por 100. Então aqui você divide por 100, vezes 10 a menos 2. Tá? 2 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Mas 2 não é menor que 5,5? Como 2 é menor que 5,5, então vai permanecer essa potência aqui, ó. Ordem de grandeza 10 a menos 2 quilos. Tá? Já fiz direto aqui. 0,0421. Para você escrever isso em notação científica, vai ficar 4,21 vezes 10 a menos 2. Né? A vírgula andou 2 casas aqui, ó, ficou 2 casas maior. Então você tira 2 casas aqui, 10 a menos 2. 4,21 não é menor que 5,5? Então vai permanecer o expoente aqui, tá? Ou seja, vai permanecer essa potência. Ou seja, ordem de grandeza 10 a menos 2 metros. Vamos ver que esse aqui já tem uma potência, tá vendo? Olha, eu estou representando aqui, ó, 6.527 vezes 10 a menos 5 metros. Tá em potência. Olha, anda a vírgula aqui 3 casas, né? Porque você vai ter que representar isso aqui em notação científica. Então vai ter que ficar 6,527. E a vírgula vai ter que andar aqui 3 casas para a esquerda. Então esse número aqui vai ficar 1000 vezes menor. Então aqui, olha, eu vou ter que aumentar 1000 vezes. Ou seja, eu vou somar 3 aqui, ó. Menos 5 mais 3, menos 2. Tá, então, olha, eu representei 6,527 vezes 10 a menos 2. É o mesmo número aqui. E aí você vai comparar esse número na frente. Olha, 6,527 não é maior que 5,5? Como ele é maior, então você vai ter aqui mais próximo de 10 elevado a 1, né? Você vai somar nesse expoente aqui, tá? O 1. Então vai ser menos 2 mais 1, menos 1. Ordem de grandeza, menos 10 elevado a menos 1 metros. Né?
A ordem de grandeza aqui é a resposta. Tá bom? Vamos a um outro exemplo aqui. Em um hotel com 500 apartamentos, o consumo médio de água por apartamento durante o verão é de 170 litros por dia. Qual é a ordem de grandeza do consumo de água em litros durante um mês, considerando-se que 80% dos apartamentos estão ocupados? Então, olha, vamos fazer isso aqui. São 500 apartamentos, só que eu tenho apenas 80% ocupado. Então, solução: 80% de 500 vai ser, você simplifica ali, não, 80% de 500. Simplifica o zero ali, olha, 80 vezes 5, 400. Então nós estamos trabalhando aí com 400 apartamentos. Cada apartamento consome 170 litros por dia. Então, olha, esses 400 apartamentos, então eu vou pegar em um dia, se cada apartamento consome 170 litros, 400 apartamentos vezes 170 litros, vai me dar um total de 68 mil litros de água por dia. Mas eu não quero por dia, eu quero por mês. Então eu vou pegar esse resultado aqui e multiplicar por 30. Quando a gente fala um mês, a gente joga um mês de 30 dias, a não ser que fale aí que tenha 31 dias. Tá? Então, um mês de 30 dias. Então, o consumo mensal vai ser esses 68 mil litros diários vezes 30 dias, que vai dar um total de 2 milhões e 40 mil litros de água. Olha, mas eu quero estimar, né? Quanto que vai valer isso aqui, então, em ordem de grandeza, que será uma estimativa. Escreve esse número em notação científica. Olha, a vírgula está aqui depois do último. Eu teria que andar 6 casas para a esquerda. O número vai ficar 6 casas menor. Então você vai compensar na potência, né? Vezes 10 elevado a 6. Ou seja, você vai ter 2,040 ou 2,04 vezes 10 elevado a 6. 2,04 não é menor que 5,5? Então você vai permanecer aqui com a potência. Vai ser a ordem de grandeza 10 elevado a 6 litros. O que é 10 elevado a 6? É 1 milhão de litros mensais, né? É uma estimativa, né? Que se você tivesse, mas se não fosse um pouco mais aqui, né? 2 milhões e 150 mil. A resposta continuaria sendo a mesma, porque ele está mais perto de 1 milhão do que de 10 bilhões, 10 milhões, né, que seria a próxima potência. Tá? Então você teve aí essa estimativa. Né? Agora uma observação. Tá? Acontece que existe uma frente de pensamento que adota outro critério para aproximar a estimativa de um número. Eu acho ela até interessante, tá? E para falar honestamente, eu já até usei ela, teve um ano aí que eu achei ela tão interessante, o pensamento dela, que eu usei, mas hoje em dia eu não encaro como a melhor, não. A melhor realmente é o 5,5, que você vai ter um número mais próximo daquela potência, né, da ordem de grandeza. Mas de qualquer maneira eu vou reforçar essa observação aqui, apesar de não achá-la muito correta, pelo seguinte: tem professor que adota esse método que eu vou falar aqui. Tá? Então você vai ver com o seu professor aí, porque se ele adota esse método, tá, que eu vou mostrar, é interessante você adotar ele, né, na hora de fazer uma prova para você não perder ponto. Ok? Eu não acho muito interessante, mas de qualquer maneira vamos lá. Mas em minha opinião, ela diverge um pouco do conceito de ordem de grandeza. De qualquer maneira, irei apresentá-la aqui mais de curiosidade. É bom você verificar se seu professor usa esse tipo de frente. Se ele a utiliza, é bom você utilizar também para não perder pontos em uma avaliação aí. Então é o seguinte, olha, como ao escrever um número em notação científica, a parte que vem antes da potência é um número entre 1 e 10, que já vimos isso aí,
Então teremos que 1 é 10 elevado a 0 e 10 é 10 elevado a 1. Tá? E aí, se você verificar entre 10 e 10 elevado a 1, você teria aí o 10 elevado a 1 meio. Então tem uma frente que fala assim, olha, se o número aqui no expoente for acima de 0,5, você vai para aproximar de 10 elevado a 1. Se for abaixo ou igual a 10 elevado a 5, você vai estar mais próximo de 10 elevado a 0. Tá? Então imagina esse expoente como 0,5. Então se nós formos escrever 10, entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, nós tivermos aí o 10 elevado a 1 meio. Olha, 10 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10. E a raiz quadrada de 10 ela é igual a 3,16. Então, em vez de comparar o número aqui no meio com 5,5, tem uma frente que compara com 3,16. Tá? Olha, vai lembrar um número π, né? Só que o número π é 3,14. 3,16, aí você está aí com 2 centésimos acima aí. Tá? 3,16. Se o número for menor ou igual a 3,16, você vai permanecer com a potência que seria o 3,16, você está mais próximo de 10 elevado a 0. Então você vai permanecer com a potência do número que tiver ali. Tá? Agora, se o número for superior a 3,16, e aí então você vai somar um 1 ao expoente. Então vamos à regra. Para facilitar a determinação da ordem de grandeza de uma medida cujo valor você já estimou, adotaremos o seguinte procedimento. Conhecendo a medida, você a colocará em notação científica. Compare o valor do primeiro fator da notação científica com 3,16. Assim, se o número for maior que 3,16, somamos uma unidade ao expoente da potência. Tá? Da potência de 10, né? E se o número for menor ou igual a 3,16, conservamos o expoente. Ok? Então vamos estar trabalhando com 3,16 aí nesses exemplos. Olha, o exemplo. Determine a ordem de grandeza do número 478. Então como é que você faz isso? Olha, solução. Você pega 478 e escreve ele em notação científica. Vai dar 4,78 vezes 10 elevado a 2. Ok? 4,78 não é maior que 3,16? Então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 3, né? 4,78 é maior que 3,16, então é como se aqui fosse 10 elevado a 1, então mais próximo de 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 é a resposta do problema, ordem de grandeza 10 elevado a 3. Tá? Vamos a um outro exemplo aqui. Qual a ordem de grandeza do número 290? Olha, solução, escreva o número 290 em notação científica. Vai dar 2,9, né, ou 90 vezes 10 elevado a 2. 2,90 não é menor que 3,16? Como ele é menor que 3,16, então você não vai alterar o expoente. A ordem de grandeza será 10 elevado a 2. Veja que nesse caso aqui, se você fosse trabalhar com 5,5, ia dar a mesma resposta. Tá? Porque 2,90 é menor que 5,5, então a resposta seria a mesma. Já nesse aqui, não. Tá? Quem adota o 5,5 aqui, tá? Esse número aqui seria menor que 5,5, então ia permanecer a ordem de grandeza 10 elevado a 2. Veja que quem usa essa frente de raciocínio, né, do 3,16, tá? A ordem de grandeza aqui vai divergir do valor de quem usa o 5,5. Tá? Por isso que é importante você ver aí a frente que o seu professor usa. Tá? Aí existem professores que adotam 5,0, falando assim, o 5 está entre 0 e 10. Mas você não vê entre 0 e 10, você tem que ver entre 1 e 10. Então quem adota o 5, eu acho que também está errado. Eu acho até que está mais certo do que quem adota 3,16. É uma questão de opinião, tá? Que quem adota 3,6 eu acho que vai estar até divergindo mais. O 5,5 é uma opinião aí entre os dois, né? Estaria usando o 5,0, desculpa. O 5,0, né?
Então tem gente que compara esse número aqui da frente com 5,0 e faz aí a aproximação. Como de qualquer maneira é uma estimativa, é uma aproximação, né? Então aí é aceitável um certo erro aí, né? Que seria um erro de aproximação, tá bom? Bom, fica aí a lista de exercício, tá? Existe aí uma fixação anexa junto aí. Quem está na aula, a aula aí, a fixação já está junto aí com a aula, tá bom? Então até a próxima aula.